Então, nessa aula, vamos estar falando sobre arquivos, objetos inteligentes vinculados. Incorporados a gente já fazia nas versões anteriores. Para demonstrar uma situação bem prática, eu vou criar um novo arquivo, vou deixar ele não tão grande, mas 600 por 600, aí vocês fiquem bem à vontade para o tamanho de arquivo que vocês querem estar criando. Em vez de deixar esse plano de fundo, eu vou abrir uma textura. Então, vou selecionar uma textura e ela abre num novo documento. Aí eu vou arrastar ela para esse arquivo que eu vou estar trabalhando. Então, seta selecionada, botão esquerdo do mouse, vou clicar e arrastar. Vai abrir o arquivo e aí eu vou largar. Eu vou só posicionar para ficar mais essa parte amassada. Claro que essa textura tá muito maior, ó. Se eu der ou só der um Ctrl T, que é a Free Transform, aqui tô diminuindo o zoom, eu vejo que ela tá bem maior. Se vocês quiserem diminuir, posso pegar uma extremidade, pressionar Shift e trazer, ó. Então, cliquei, aqui eu larguei o Shift para posicionar e vou diminuindo. Na realidade, eu quero só essa parte amassada. Então, dei aqui um Ctrl mais para retornar o meu 100%. Esse arquivo de textura eu já posso fechar. Eu só trouxe ele para ele criar uma nova camada. Vou chamar essa aqui de textura e esse ali é o meu fundo. Já vou criar um novo arquivo. Vou deixar o mesmo tamanho. 600 por 600, isso não interfere em nada no que a gente vai fazer, mas só para estar com o mesmo tamanho. Aqui eu vou pintar com essa cor de fundo. Então, ou eu posso pegar a ferramenta de lata de tinta, ou pressionar Alt, Del, pinta com a cor de primeiro plano. Então, pressionando Alt e Del no teclado, pintei com a cor de primeiro plano, ou seleciono a lata de tinta. Muito bem, digamos que eu tenho aqui, então, dois arquivos que eu vou estar compartilhando o mesmo logo, para a gente ver o fluxo de trabalho. Então, eu vou lá em Arquivo, e nessa versão do CC 2014, eu tenho a opção de colocar incorporados ou colocar vinculados. Então, isso aqui é o objeto inteligente, que já tem nas versões anteriores, só que agora ele veio com a opção de vincular. Então, vou clicar no vinculado, vou selecionar um logo, ele é um arquivo PSD, e aí eu vou diminuir esse arquivo. Então, tá ali o meu arquivo. Vejam que ele já tem um contorno ali. Vou fazer a mesma coisa para esse outro arquivo. Vou lá em Arquivo, colocar Vinculados, vou selecionar aquele logo, inserir, vou diminuir um pouco o tamanho dele e vou posicionar em outro local. Digamos que eu queira usar esse arquivo para duas coisas distintas. Tá ali ele, tá aqui ele. O que eu vou fazer agora? Quando eu deixo selecionada essa layer, eu tenho um painel de propriedades que ele está aqui. Se ele não estiver aqui, você chamem ele pelo ajuda. Mas ele está aqui. Deixando essa layer selecionada, eu clico aqui em propriedades e ele vai me abrir as propriedades desse objeto. Então, eu posso incorporar, não é a nossa finalidade aqui agora, e eu posso fazer o quê? Editar o conteúdo. Quando eu editar o conteúdo, ele vai me abrir o arquivo PSD, eu vou remover aquele efeito, ele é um efeito de traçado, e ao invés do efeito, eu vou clicar ali no FX e vou acrescentar uma sombra interna. Então, acrescentei uma sombra interna ou uma sombra projetada. Ó, pode ser qualquer uma. Na realidade, é só para mim estar alterando
a configuração. Então, eu ainda deixei ele com efeito, mas eu tirei aquele de lá e coloquei uma outra. Vou diminuir um pouco o arquivo aqui, que ele tá muito nas bordas. Tá ali. Então, eu fiz uma alteração nesse arquivo PSD que tá vinculado nesses dois aqui. Quando eu salvar, aí eu vou fechar e salvar, automaticamente o que que aconteceu? Alterou aqui e alterou ali. Então, essa é uma facilidade de fluxo de trabalho. A gente pode estar fazendo isso. Ó. O tamanho do arquivo não interfere, vocês podem estar alterando ele ali. Então, peçam para que há arquivos vinculados, pensem em vários layouts ou várias logomarcas ou cartões que vocês vão usar o mesmo arquivo e ele está compartilhado com vários arquivos. Se vocês precisarem fazer uma alteração do tipo, eu quero inserir um texto, vou lá no editar o conteúdo, que está ali, posso diminuir mais um pouco, vejam que a diminuição interferiu nos dois, né? Quer diminuir o tamanho do arquivo. Então, ali, vou pedir um Ctrl T, vou diminuir um pouco mais. E posso acrescentar, por exemplo, um texto. Vou botar ali um texto. Teste. Isso aqui é só pra gente ver. Digamos que eu queira compor de uma outra forma. Vou fechar, salvei e tá ali o meu arquivo atualizado. Aqui eu não tô enxergando a cor da fonte, porque ficou a mesma do plano de fundo, ó. Vou só alterar ali pra gente ver. Alt Del, tá ali. Então, o teste ficou tá a mesma cor da plano de fundo, eu não consegui enxergar. Então, vocês podem fazer esse tipo de alteração e aí o fluxo de trabalho fica melhor.